O que vai acontecer aqui não é só um assalto, é um plano montado para humilhar a polícia sem deixar brecha. Dalton Russell, líder frio e calculista do grupo, encara a câmera e diz que planejou o roubo perfeito. Há pouco tempo planejei e dei início a acontecimentos para executar o assalto perfeito a um banco. E a história começa exatamente desse jeito, com confiança demais para ser blefe. Dalton e a equipe chegam ao Manhattan Trust Bank, um banco no coração de Manhattan, disfarçados de pintores, macacões sujos e latas de tinta na mão. No meio da correria da manhã, ninguém desconfia. E é exatamente assim que eles conseguem entrar sem levantar alarme. Lá dentro, o plano entra em ação em segundos. As câmeras são neutralizadas, as portas são trancadas e o banco vira um confinamento total. Funcionários e clientes são rendidos e obrigados a ficar no chão, sem entender de onde veio o ataque. Tudo é tão coordenado que parece ensaiado passo a passo. Do lado de fora, um policial vê fumaça saindo do prédio e chega mais perto, e Dalton surge na entrada, calmo demais para quem acabou de tomar um banco. Ele avisa que há reféns e que qualquer avanço vira morte. Em minutos, o quarteirão fecha com viaturas, sirenes e uma multidão se formando em volta. A notícia chega até Arthur Case, dono influente do Manhattan Trust Bank, e a reação dele deixa claro que o medo não é só do roubo. Tem um item específico lá dentro que, se vier à tona, pode destruir a imagem dele. Por isso, ele chama Madeline White, uma especialista em crises, conhecida por resolver situações delicadas com discrição. Casey pede que Madeline proteja um único cofre, e ela aceita com uma condição: ele precisa ser direto e não omitir nada. Ele repete que o conteúdo sempre foi dele, mas foge de explicar o motivo. Madeline avisa que, se perceber mentira, ela vai embora na hora. A polícia chama Keith Fraser, negociador de reféns, que precisa provar serviço depois de uma suspeita envolvendo dinheiro de evidência, e Bill Mitchell, o parceiro mais direto. Quem conduz a operação ali é o capitão Darius, que coloca o problema na mesa. Há reféns, mas ninguém sabe quantos, e as câmeras internas não ajudam. Com tão pouca informação, cada passo pode custar caro, e o erro vira público em segundos. Dalton assume o controle como quem comanda uma operação calculada. Ele separa funcionários de clientes e exige celulares e chaves, cortando qualquer chance de pedido de ajuda ou reação. A regra fica clara: ali, ninguém faz nada sem permissão. Um funcionário tenta blefar dizendo que não tem celular, mas Dalton vai até a sala dele e encontra o aparelho. Na frente dos outros reféns, ele castiga o homem com frieza, e não por impulso, e sim para deixar a regra gravada. Depois disso, todo mundo entende: desobedecer ali dentro custa caro. A ordem seguinte é o coração da estratégia. Todo mundo veste o mesmo macacão e coloca máscaras idênticas. Em segundos, some a diferença visual entre vítima e assaltante, e identificar quem é quem vira um pesadelo. Dalton só observa, calmo, porque esse detalhe é a armadilha que vai travar a polícia lá fora. Um funcionário idoso passa mal e reclama do coração. Dalton deixa-o sair do banco para evitar que aquilo vire uma emergência. Do lado de fora, a polícia interroga o homem e ele só consegue afirmar uma coisa: viu 4 assaltantes. Mas com todo mundo usando o mesmo macacão e máscara lá dentro, a descrição dele vira só um chute feito no susto, e isso joga a favor do plano. Do lado de fora, todo mundo espera saques e vitrines quebradas, mas lá dentro nada disso acontece. Dalton Russell, líder do assalto, mantém o grupo focado numa sala de depósito, fazendo algo metódico demais para ser improviso. E esse detalhe deixa claro que o alvo deles não é o que parece. No centro de comando, o capitão Darius admite o pior: as câmeras foram derrubadas logo no começo, e a polícia está trabalhando no escuro. Bill Mitchell, parceiro do detetive Keith Fraser, tenta abrir uma linha de investigação fora do banco. Ele vai direto na van de pintores, estacionada perto dali, a mesma que um refém mencionou, e procura impressões digitais ou qualquer sinal que identifique o grupo. Só que até ali, tudo aponta para um assalto montado para não deixar rastro. Fraser tenta forçar o primeiro contato e liga direto para o banco. O telefone toca e ninguém atende.
Dalton deixa chamar até cansar, usando o silêncio para testar a paciência da polícia e ganhar tempo sem entregar nada. Pouco depois, o grupo solta outro refém, Vikram, com um bilhete amarrado no peito. Só que na correria, policiais confundem a situação e derrubam o homem no chão diante da multidão, criando um caos desnecessário. Quando finalmente o acalmam e ouvem o recado, vem o dado que importa. São 4 assaltantes e ainda tem de 20 a 30 pessoas presas lá dentro. O bilhete preso no peito de Vikram deixa as regras do jogo claras. Eles exigem 2 ônibus e um avião até às 9 da noite e ameaçam matar um refém por hora se a polícia não cumprir. No mesmo recado, o líder ainda afirma que o banco foi armado com explosivos para impedir qualquer avanço. Keith Fraser não engole tudo como verdade, mas entende que, sendo blefe ou não, ninguém pode arriscar pagar para ver. Keith deixa a posição da polícia clara. Sem falar direto com o líder, não tem ônibus, não tem avião, nem um café. Ele mantém isso porque sabe que qualquer concessão sem diálogo só dá vantagem a quem está lá dentro. E a partir dali, a negociação vira um teste de paciência dos 2 lados. Arthur Case, dono influente do Manhattan Trust Bank, aparece no centro de comando, impecável por fora, mas visivelmente ansioso. Ele se oferece para ajudar e chega a falar em providenciar um avião, como se a prioridade fosse encerrar aquilo o mais rápido possível. Fraser e o capitão Darius estranham na hora. Esse nível de pressa só faz sentido quando alguém tem muito a esconder. Enquanto isso, dentro do banco, os assaltantes pedem comida para os reféns, pizza. Do lado de fora, a polícia identifica uma chance: esconder um gravador minúsculo na caixa da entrega de pizza para captar vozes do interior do banco. A condição é clara: tudo precisa parecer rotina, porque se os assaltantes suspeitarem, eles cortam qualquer contato com o exterior e a escuta acaba na hora. Um agente sugere esconder na caixa um dispositivo de escuta disfarçado de caneta, pequeno o bastante para passar despercebido, e captar um trecho curto de áudio. Não é muito, mas pode ser o primeiro som real vindo de dentro do banco desde o início. E num cerco desses, poucos segundos já viram pista. A tensão aumenta quando um refém confronta os assaltantes, tentando incitar reação dos outros. Dalton Russell, líder do grupo, mantém o controle e ordena que deem um exemplo. O refém é arrastado até a área de depósito, fora da vista de todos, e a mensagem de intimidação fica explícita sem mostrar detalhes. Enquanto isso, a pizza entra com o dispositivo escondido na caixa, e a equipe do lado de fora fica monitorando a escuta. Quando o áudio finalmente chega, eles correm para ouvir o trecho. Só que não há inglês, e na primeira escuta parece russo. Fraser tenta confirmar com os reféns já liberados se alguém ouviu outro idioma lá dentro, enquanto Dalton segue trocando os grupos de reféns de sala o tempo inteiro, para a polícia não conseguir montar um mapa confiável do banco, nem prever a posição de cada grupo. Um policial fluente em russo escuta a gravação e descarta na hora: aquilo não é russo. Sem outra pista concreta, Fraser reproduz o áudio em um alto-falante do lado de fora, buscando reconhecimento na multidão. Um operário se aproxima e afirma reconhecer a língua. Segundo ele, soa como albanês. O operário explica a convicção. Ele já ouviu aquele idioma de perto por causa da ex-mulher e da família dela. Sem alternativa melhor, Fraser manda a polícia localizar essa mulher, que é encontrada pouco depois e levada para ouvir o áudio. Ela aceita ajudar, mas impõe uma condição direta: o cancelamento de multas de estacionamento. Cancelar multas de estacionamento? Até eu, que sou mais bobo, toparia ajudar por isso. E se você curte filme onde cada detalhe importa, se inscreve aí, porque daqui pra frente o plano só fica mais inteligente. Ao ouvir a gravação, ela ri e esclarece de imediato. Não é diálogo, é um discurso de Enver Hoxha, antigo líder comunista da Albânia. A conclusão é direta: os assaltantes usaram o áudio como isca para consumir o tempo da polícia. Fraser se irrita, mas reconhece que enfrenta um grupo metódico e acima da média. Enquanto a polícia segue a pista falsa, Dalton Russell e um cúmplice abrem o cofre principal e retiram o alvo real, um conjunto específico de documentos.
Eles também recolhem diamantes e uma caixa de valores, sem espalhar dinheiro ou causar destruição. A escolha é clara: sair com os papéis certos e manter o resto do banco aparentemente intacto. No centro de comando, o prefeito chega acompanhado de Madeleine White, intermediária contratada por Arthur Case, dono do banco. Madeleine fala pouco, escolhe palavras com cuidado e tenta influenciar decisões da operação, deixando claro que existe algo sensível em jogo. Fraser mantém a condução do cerco, mas sente a pressão institucional aumentar. Minutos depois, Dalton atende o telefone e fala diretamente com Fraser, repete exigências e ameaça reféns caso não receba resposta. Fraser tenta extrair informações objetivas, mas Dalton responde com frases calculadas para não entregar nada. A conversa deixa claro que o líder usa a ligação para ganhar tempo e manter o controle. Para ganhar tempo e evitar uma invasão imediata, Fraser oferece mais comida aos assaltantes. Dalton aceita, pede hambúrgueres e a polícia se prepara para outra tentativa de vigilância durante a entrega. Enquanto isso, na área de depósito, o grupo termina de cavar um buraco, indicando uma fuga planejada e silenciosa. Após o telefonema, Dalton acorda a receber Madeleine dentro do banco. Ela entra, é revistada com rigor e conduzida até ele para uma conversa direta. Madeleine propõe termos objetivos: pena reduzida e $2 milhões em troca do conteúdo de um cofre específico. Dalton recusa a proposta e expõe o motivo central: o cofre guarda documentos que comprometem Arthur Case, ligando o banqueiro a crimes da época da Segunda Guerra. Ele deixa claro que não confia nela nem no dono do banco, e os papéis são sua garantia de sobrevivência caso seja capturado. Madeleine sai visivelmente abalada, tentando manter a compostura. Do lado de fora, Madeleine compartilha sua avaliação com Fraser. Dalton é frio, muito inteligente e evita violência desnecessária. Isso reforça a leitura do detetive de que existe um objetivo maior por trás do cerco. Ao mesmo tempo, ele percebe que interesses externos estão influenciando cada decisão. Para sair da incerteza, Fraser propõe uma troca direta. Sinaliza que pode atender à exigência do avião, mas exige entrar no banco e ver os reféns pessoalmente. Dalton silencia, calcula o risco e aceita. É a primeira concessão clara de Dalton e também um ponto de alto risco para os dois lados. Minutos depois, com a entrada autorizada, Fraser entra no banco e é conduzido por um ambiente rigidamente controlado. Todos usam o mesmo macacão e máscara, com reféns e assaltantes misturados. Ele observa que ninguém aparenta estar ferido, apesar do clima de medo. Ao pedir a liberação de um menino, recebe uma recusa firme de Dalton. Ao final da visita, já a caminho da saída, Fraser tenta um movimento decisivo e estica a mão para arrancar a máscara de Dalton. Antes que consiga, outro assaltante intervém e o afasta com força. Dalton reage irritado, reafirma as exigências e deixa um aviso direto: não tente isso novamente. De volta ao centro de comando, Fraser sustenta sua avaliação. Dalton não pretende executar reféns, e sim ganhar tempo e controlar a situação. Ele orienta a equipe a manter posição e aguardar o próximo movimento. O capitão Darius, porém, demonstra impaciência crescente, um impulso que pode favorecer exatamente o plano de Dalton. Minutos depois, Dalton liga e ordena que as câmeras de polícia apontem para uma janela específica. O que aparece em seguida parece uma execução ao vivo, transmitida naquele instante. O centro de comando entra em choque. E a negociação muda de patamar. Diante da imagem, o capitão Darius afasta Fraser do caso e assume o controle, decidido a invadir o banco. Ele autoriza munição de borracha para reduzir danos, mas o risco de ferir reféns durante a entrada permanece alto. Mitchell alerta que se a operação der errado, a responsabilidade recai sobre Fraser. E mesmo afastado, é Fraser quem mantém a calma. Já fora do centro de comando, Fraser encontra a peça que faltava pouco antes da invasão. Dalton estava escutando a polícia o tempo inteiro. Um transmissor escondido revela que o plano de Dalton sempre esteve um passo à frente. A descoberta muda o peso de tudo o que veio antes. Fraser liga para Darius e tenta interromper o ataque, mas o capitão ignora o aviso e manda seguir. Lá dentro, Dalton percebe a movimentação
e aciona a fase final. Bombas de fumaça tomam o ambiente e cegam a equipe tática na entrada. A invasão cria confusão suficiente para que o plano avance para a próxima etapa. Com a evacuação em curso, assaltantes e reféns, todos com macacões e máscaras iguais, se misturam na saída. A polícia aborda cada pessoa, mas não consegue separar vítima de criminoso. O plano vira um labirinto humano, feito para atrasar qualquer identificação. Após a varredura, a equipe tática revisa o cofre, depósitos e corredores e não encontra nada. Não há ladrões, nem itens roubados, nem o refém exibido na filmagem. Para completar, as armas recolhidas são réplicas. A morte exibida era uma encenação, parte do plano para confundir a polícia. Do lado de fora, a confusão aumenta com depoimentos, já que todos saíram vestidos da mesma forma. Irritado, Darius declara o caso encerrado. Fraser, isolado, se recusa a aceitar esse desfecho. Repassando os detalhes, Fraser encontra referência a um cofre secreto ligado a Arthur Case, dono do banco. Ele conecta o assalto ao comportamento de Madeleine e ao nervosismo de Case desde o início. Com indícios de chantagem envolvendo Madeleine e o prefeito, marca uma conversa e exige explicações. Madeleine mantém o controle, evita responder diretamente e pressiona Fraser a abandonar o caso. Em seguida, ela procura Arthur Case para acalmá-lo, mas deixa um aviso pesado. Dalton ainda está com os documentos que podem comprometer tudo. A ameaça não desapareceu, apenas mudou de mãos. Abalado, Case admite o que o cofre escondia. Além de diamantes, um anel Cartier ligado a um crime da Segunda Guerra Mundial. Ele revela que denunciou um homem judeu aos nazistas em troca de dinheiro, e o anel era da vítima. Fica claro que Dalton mirou o ponto mais sensível do banqueiro, um passado de traição que ele tentou enterrar. A virada final explica o impossível. Dalton permaneceu escondido no banco, atrás de uma parede falsa no depósito. Enquanto a polícia vasculhava tudo, ele apenas esperou a poeira baixar. Uma semana depois, sai pela porta da frente, de roupa comum, e some na multidão. Quando Fraser retorna com uma ordem judicial para abrir o cofre, cruza com Dalton sem reconhecê-lo. Dentro do cofre, não há documentos nem diamantes, apenas um chiclete, o anel Cartier e um bilhete. A mensagem é direta: siga o anel. Com o bilhete e o anel, Fraser entende a intenção real. O assalto não era só por dinheiro, mas para forçar à tona um crime antigo que Case mantinha escondido. O dinheiro fazia parte do plano, mas não era o centro. A partir disso, Fraser decide confrontar Case e levar essa verdade adiante. Pouco depois, Fraser vai ao escritório de Case e pressiona com perguntas precisas. Ao colocar o anel sobre a mesa, dispensa acusações diretas. O objeto fala por si só, e a segurança de Case desmorona. Mais tarde, em casa, Fraser tira o casaco e um pequeno diamante cai do bolso de Fraser, deixado por Dalton no encontro breve. A pedra funciona como um recado final, discreto e calculado. Fraser observa o diamante e esboça um sorriso contido. No fim, detetive e ladrão encerram o confronto sem vencedores claros, depois de um jogo decidido por estratégia, não por força. A cidade segue como se nada tivesse acontecido. E fica a conclusão final. Às vezes, a justiça acontece fora dos limites formais da lei.